Te damos glórias por sua graça e por sua bondade. Te damos glórias por tudo que o Senhor fez. Por isso, muito agradecido por sua bondade em nossas vidas e famílias. Queremos aqui começar mais uma live de terça-feira e queremos aprender da sua palavra. Queremos, Espírito Santo, poder ser alimentado e ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Texto de reflexão está aqui no livro de Romanos capítulo 15, versículo 7, que diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Um outro texto, que é o texto que eu também quero aqui colocar à sua disposição, para que a gente possa também ler e temos ali, é o texto que a gente encontra no livro de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Que está escrito assim: veio para os que eram seus, mas dos seus não o receberam. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre curados da rejeição. Talvez, e todos nós estamos sujeitos a passar por isso em algum momento da vida, ou talvez já nos vimos, já nos sentimos rejeitados. E isso em casa, talvez pelos pais, pelos irmãos, pela mãe. Talvez você que me ouve foi um filho ou uma filha que o pai ou a mãe olhou com desprezo, não considerou e não amou como deveria amá-lo sendo pai e sendo mãe. E inclusive talvez você ainda vive com esta mágoa, ainda vive com este ressentimento, com esta ferida, com esta ação que machucou você, até porque machuca a gente. E como seres humanos que somos, é normal que nos sintamos mal, feridos e até mesmo adoeçamos por causa da rejeição. A Bíblia é um livro que nos conta a história de homens e mulheres que foram rejeitados. Nós podemos encontrar na Escritura nomes como de José, por exemplo, que foi rejeitado pelos seus irmãos e embora poderia se dizer, mas a gente não encontra essa palavra, mas eles venderam ele, isso é rejeição. E o nosso desafio é não permitirmos que isso seja o condicional para que a gente queira viver, para que a gente viva. E como é que a gente, então, poderia superar a rejeição? Como é que a gente poderia vencer este mal chamado rejeição, que de certa forma acabou tocando e marcando nossa vida? Como é que eu consigo superar a rejeição na minha existência? Eu entendo que uma das formas, e talvez a principal delas, que a gente possa curar a rejeição, é entendermos que, embora temos pessoas que nos rejeitaram, pai, mãe, irmão, esposo, ex-esposa, filhos, avô, neto, parentes, embora tem gente que nos rejeitaram, nós devemos atentar para aqueles ou para quem nos aceita. Embora é característico do ser humano olhar para aquilo que tem de mais negatividade. Por exemplo,
se eu estiver fazendo uma lista de exercícios com 10 exercícios matemáticos e eu acertar 9 dos exercícios e errar um, a tendência é que as pessoas dizem tem um que está errado e não dizem tem 9 certo. Olhe para isso. Eu acertei 9 e errei um. E a tendência é que as pessoas, ao invés de elogiarem os 9 que eu acertei, eles vão questionar aquele um que eu errei. E isso é uma tendência do ser humano. Ao invés de nos apegarmos àqueles que nos aceitaram, nos apegamos àqueles que nos rejeitaram. Em vez de nos apegarmos àqueles que estão ali se esforçando para amar a gente, para cuidar da gente, dando o seu máximo por nós, a nossa tendência é a de olhar para aqueles que nos rejeitaram e nos apegamos àquilo e lembramos daquilo, ficamos feridos com aquilo e não nos apegamos àqueles que nos aceitaram. O texto que eu li aos Romanos, Paulo vai orientar os irmãos, olha, aceitem-se uns aos outros como Cristo também vos aceitou. A primeira recomendação, ou então a base para que nós como igreja, para que nós como discípulos de Cristo, nos aceitemos uns aos outros, apesar das complicações, apesar dos desafios, apesar das lutas. Qual é a base que Paulo usa para que a gente se aceite uns aos outros? É a aceitação de Deus em nossas vidas. Digamos, Paulo está dizendo aos romanos, aceitem-se uns aos outros, seguindo o modelo de Cristo. A base, o incentivo, o fundamento para que a gente se aceite uns aos outros, um ao outro, é a aceitação de Cristo na nossa vida. Portanto, se eu, sendo quem eu sou, Cristo me aceitou, como é que eu não vou aceitar o próximo? Isso aqui já quebra com as pessoas da igreja que, por se sentir intelectual, ou então endinheirado, ou então o melhor de alguma coisa, e despreza alguém mais simples, mais pobre. Não, Jesus está dizendo através de Paulo que a fundamentação para aceitarmos uns aos outros é a aceitação de Cristo a nós. E por que Paulo usa a aceitação de Cristo a nós como base, como modelo? Porque se olhamos para aquilo que Cristo aceita, o que Cristo fez para nos aceitar, quem nós somos e ainda assim nos aceitou, nós talvez jamais iríamos rejeitar alguém. Portanto, se eu, Israel, sendo quem eu sou, Cristo sabendo quem eu sou, Cristo conhecendo os meus defeitos, Cristo conhecendo as minhas podridões, Cristo conhecendo a minha depravação, Cristo conhecendo a minha vida errante, ou a minha motivação pecadora, me aceitou, como é que eu não vou aceitar o meu irmão? Portanto, quem rejeita o seu irmão não entendeu a aceitação de Cristo na sua vida. Porque quem entende que Cristo o aceitou, sem dúvidas, aceita o próximo. Com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas deficiências, com as suas complicações. Por quê? Porque Cristo nos aceitou, apesar de quem nós somos. E entenda que eu não estou aqui falando de mau caratismo. Não estou aqui falando de... mas você está legitimando, então, pessoas mau caráter. Não estou falando disso. Eu estou falando que antes que eu julgo alguém, que eu rejeite alguém, eu preciso olhar para mim.
E se olhar para mim, eu vou perceber que no fundo eu não sou tão diferente dessa pessoa que tem seus erros, suas falhas, seus defeitos. E é sobre isso que eu quero pregar. Como é que a gente cura a rejeição? É entendendo a aceitação de Deus na nossa vida. Entendendo, se apegando, compreendendo que Deus nos aceitou. E aí vem a questão, como é que Deus nos aceitou? Vou trabalhar com vocês 3 premissas da aceitação de Deus na nossa vida, que deveria servir de cura para a gente. A primeira é que Deus nos aceitou apesar de quem nós somos. Deus não nos aceitou porque somos pessoas com muitas qualidades. Deus não nos aceitou porque Ele viu em nós coisa boa. Deus não nos aceitou porque Ele viu em nós pessoas talentosas. Deus não te aceitou porque te achou linda, perfeita. Deus não nos aceitou porque vê em nós grandes qualidades. Deus nos aceitou apesar de quem nós somos. Apesar da nossa pecaminosidade. Apesar da nossa incredulidade. E mais ainda, apesar de o rejeitarmos um dia, Deus me aceitou, te aceitou, nos aceitou, apesar do nosso coração, que é aquele que é fundamento, é a origem de pensamentos pecaminosos, como adultério, prostituição, mentira, lascívia. Deus nos aceitou, apesar da obra da carne que está em nós, que é roubo, mentira, fofoca, que é tudo aquilo que não o glorifica. Deus nos aceitou, apesar da nossa pequenez, das nossas limitações. Deus nos aceitou, apesar das nossas impossibilidades, incredulidades. Deus nos aceitou, apesar de tudo que a gente representa de ruim. Porque às vezes nós criamos a ideia, e no nosso mundo hoje, parece que nós somos legais, eu sou legal. Se parar para analisar quem você é na sua essência depois da queda, Paulo vai dizer que não tem um justo sequer debaixo do céu. Todos pecaram. Sabe qual é a natureza do homem? É uma natureza decaída, pecadora. Agostinho de Hipona dizia no latim, non posse non peccare. O que é isso? Eu não posso não pecar. Depois que Adão e Eva caíram, o homem não pode não pecar. Quer dizer, depois da queda, há em nós uma natureza pecaminosa e, portanto, uma inclinação para o pecado. E apesar de ser quem somos, Deus nos aceitou. Então, como é que eu curo a rejeição? Eu curo a rejeição entendendo que, apesar de quem eu sou, apesar da minha vida pecaminosa, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas crises, apesar das minhas ansiedades, apesar da minha fé oscilante, apesar da minha incredulidade, apesar de tudo que eu tenho feito, que às vezes é ruim, e a minha tendência para o erro, diz a palavra que Deus me aceitou. E como é que Ele me aceitou? Ele enviou seu único filho para morrer na cruz do Calvário em meu lugar, em teu lugar. Deus nos aceita, apesar de tudo que a gente representa. Apesar da gente ofendê-lo com a nossa hipocrisia, apesar da gente ofendê-lo com a nossa falta de perdão, apesar da gente ofendê-lo com a nossa vida que não o glorificava, Ele nos aceitou. É por isso que João vai dizer, não foste vós que o amaste primeiro, foi Ele quem vos amou primeiro. Não foste vós que o escolheste, foi Ele quem vos escolheu. Escute isso, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele me amou, Ele te amou primeiro.
Antes mesmo de você nascer, Ele morreu por você. Antes mesmo de você estar aqui crendo nele, em João 17, Ele orou por você. Antes mesmo de você existir, Ele estava entregando a vida dele por mim e por você. Por isso, a forma de vencer a rejeição, de estar curado da rejeição, é entender que Deus nos aceitou. Que isso? E nos aceitou não porque temos, é porque viu beleza em nós. Nos aceitou não porque somos bacanas, não porque somos gente boa, não porque somos os que mais oravam. Deus nos aceitou, sabe quando? Quando estávamos de costas viradas para Ele. A Bíblia diz, quando éramos inimigos dele. A Bíblia diz, quando estávamos nas trevas. Quando não tínhamos interesse nele. Ele decidiu se entregar em meu lugar, se entregar em seu lugar. Por isso, se você se sente rejeitado por alguém da sua família, por amigo, pela ex-esposa, pelo ex-esposo, pelo pai, pela irmã, eu vim dizer-lhes esta noite que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, se entregou por mim e se entregou por você. Não porque você valia alguma coisa, não porque você era o Todo-Poderoso, não porque você era o centro do coração dele, não porque você era o ponto fraco dele, é porque ele decidiu te amar incondicionalmente. Decidiu te amar apesar de quem você é. Decidiu te amar apesar de seres pecadores. Decidiu te amar apesar de tudo aquilo que há em mim e em você que não o glorificavam. Ele nos amou incondicionalmente. É o amor ágape. Esse amor que se doa. Esse amor que se entrega, esse amor que se oferece, esse amor sacrificial, esse amor que a si mesmo se doa. Você tem noção de quem você era e de quem Deus é, de quem eu sou e de quem Deus é. E ainda assim, Ele se entregou por nós. A história de Deus, o homem, é a história do Criador que está procurando, que está buscando redimir sua criatura. É isso, não é o homem correndo atrás de Deus. O primeiro passo sempre foi dele. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles pecaram, se esconderam. Foi Deus que foi ter com eles. Eles se esconderam atrás da árvore. Foi Deus quem perguntou onde estão. Eles pegaram vestes, folha, colocaram nas suas vestes. Nem perdão pediram. O que é que Deus fez? Matou um animal e vestiu eles. Foi Deus que deu o primeiro passo. Lembra de Caim? Caim matou Abel. O que é que Deus fez? Falou, Caim, se você fizer certo, eu também aceito. Olhe para isso. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Caim nem buscou Deus pedir perdão. Deus tomou a iniciativa. Lembra de Abraão? Não, lembra de Abraão? Abraão ali preso na idolatria. O que é que Deus fez? Deus apareceu a Abraão, se revelou a Abraão. E lhe propôs a jornada. Lembra de Jacó? Deus apareceu a Jacó no sono para estar e falar com Jacó. Lembra de José? Era Deus que estava com José. Lembra de Moisés? Foi Deus quem apareceu a ele na sarça ardente, quando ele estava ali, velho, com 80 anos. Lembra de Cristo? Foi Cristo quem se entregou. Foi Cristo quem se doou. Quer dizer, a iniciativa sempre partiu de Deus. Sempre foi Deus quem deu o primeiro passo. E quando a gente estava fugindo dele,
E por que ele fez isso? Porque ele nos amou incondicionalmente. Porque ele nos aceitou quando merecíamos rejeição. Escute isso. Se alguém na sua família lhe rejeitou, eu vim dizer-lhe que Deus lhe aceitou quando você merecia rejeição. O que a gente merecia é sermos rejeitados. Mas Ele nos amou. Ele nos aceitou quando merecíamos a rejeição. Por isso, olhe para isso, vai para a cruz, se renda aos pés da cruz e não seja ingrato àquilo que Cristo fez por você. Não seja ingrato a essa grande obra de Cristo na sua vida. Reconheça isso e agradeça ao Senhor e diga: Senhor, eu fui rejeitado por homens, por mulheres, por filhos, por pais, por irmãos, por pastores, por amigos. Mas eu agradeço, porque o Senhor me aceitou. E o Senhor me aceitou quando o que eu merecia era a rejeição. Tudo o que eu merecia, aos olhos do Senhor, era ser rejeitado. Mas o Senhor não me rejeitou. Por que não me rejeitou? Porque o Senhor me amou, apesar de quem eu sou. O Senhor me amou, apesar dos meus feitos. É isso que Paulo está falando aos irmãos, aos romanos. Aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou. Por quê? Porque se vocês, sendo quem são, e Ele quem Ele é, Ele vos aceitou, como é que vocês não vão aceitar uns aos outros? A segunda verdade é que Cristo não nos aceitou apenas para fazer parte da sua família. Olhe para isso. Você é parte da família. Minha família me rejeitou. Jesus te aceitou para ser parte da sua família. Meu pai me rejeitou. Jesus te adotou. Não há mais aí não espírito de escravidão ou de medo, aí não espírito de adoção. E por isso podemos dizer: Abba, Pai. Por isso podemos fazer a oração do Pai Nosso que estás no céu. Se sua família o rejeitou, se seu pai o rejeitou, Cristo Jesus o adotou como filho. Cristo Jesus o adotou como pai. Portanto, agora somos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Mas Ele não nos aceita apenas como alguém da família de Deus. Ele também nos aceita como partes ou como cooperadores na sua missão. Porque a partir do momento que a gente é aceito por Deus para ser parte da sua família, o próprio Deus nos inclui, nos aceita na sua missão. Por quê? Porque Deus é um Deus em missão. É a missio Dei. E Ele nos aceita para sermos seus cooperadores na missão dEle. Olhe para isso. Talvez você está me ouvindo e foi rejeitado em algum ministério, em alguma denominação, em algum trabalho, em alguma missão. Você não tem talento, não serve para isso, você é aquilo, você não sei o quê, e você foi desprezado, foi rejeitado, e isso magoou você, acabou com você. Eu vim dizer-lhes que Deus, que é pleno, Deus que não precisa da gente, decidiu nos incluir na sua missão, nos fez seus cooperadores. Nos fez pessoas que vão cooperar com Ele na sua missão. Olha que privilégio de poder dizer: eu sou cooperador de Deus. Eu sou alguém que vai cooperar com Deus, que está em missão. A missão de Deus de resgatar a humanidade, Ele me incluiu nela. Ele me convocou nela. Ele me permitiu participar dela. Escute isso. Nós somos participantes da missão de Deus. Que privilégio de poder dizer: eu sou cooperador de Deus. É por isso que pastor,
ser pastor, ser evangelista, ser diácono. Eu não estou preocupado com titulação. O maior privilégio que eu posso ter na missão é de poder dizer: eu sou cooperador de Deus. Tudo aquilo que eu faço com esse intuito. O intuito de ser um cooperador. Deus está em missão e Deus me incluiu na sua missão. Mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu sou limitado, mesmo sabendo que eu não tenho conhecimento pleno, mesmo sabendo que eu tenho altos e baixos, mesmo sabendo que eu não sou constante, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu posso errar, mesmo sabendo que eu posso ter medo, mesmo sabendo que eu posso não corresponder à altura, ainda assim Ele não me rejeita, Ele me inclui na sua missão. Eu falo disso e eu fico encantado com aquilo que Cristo fez com os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pedro, um pescador. Quem eram os apóstolos? André, João, pescadores. Quem eram os apóstolos? Homens que eram cobradores de impostos como Mateus. Quem eram os apóstolos? Homens simples. Homens sem grande preparo. Se fosse hoje, diríamos o quê? E aqui eu vou ter que dizer, diríamos o quê? Eu só ando com quem está acima de mim. Quem está acima de mim, eu ando com ele porque assim vai me agregar. Cristo incluiu na sua missão quem? Pessoas que estão abaixo dele. Pessoas que não sabiam que ele sabia. Pessoas limitadas. Pessoas frágeis. Pessoas inconstantes. Pessoas com problemas psicológicos. Pessoas bipolares. Pessoas com uma série de problemas. Ele os incluiu para fazerem parte da sua missão. Sabe de uma coisa? Você é como um Pedro. Eu sou como um João. Eu sou como um João, gente. Que alguém fala, puxa, é tranquilo. Mas também tem um momento em que ele fala, Senhor, manda fogo para os samaritanos para eles queimarem, para que não receberem o Evangelho. Você é como Pedro. Eu sou como Pedro, que às vezes é fervoroso, mas daqui a pouco não é de Jesus. E ainda assim, Jesus diz para Pedro, você me ama? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Olhe para isso. A pergunta é, quem colocaria você no seu time? A pergunta é, quem fosse alguém perfeito como Cristo foi, colocaria nós como seus cooperadores, como aqueles que vão cooperar na sua árdua missão, como aqueles que vão fazer parte da sua missão. Ah, mas me rejeitaram, disseram que eu sou isso, sou aquilo. Eu vim dizer-lhe que Jesus te aceita. Te aceita para fazer parte da sua missão. Te aceita para andar com você e você ser parceiro dele na missão dele. Escute, que privilégio. Eu tenho dito às pessoas, a maior honra no reino de Deus não é a da posição, é a da participação. É o privilégio de poder participar. Eu, quando tinha 17 anos, 18 anos, e isso é uma oração que acompanha a minha vida até hoje, eu sempre falo para Deus, se o Senhor tem um projeto com Angola, não me deixe de fora. Eu estou dentro. Eu quero participar. Mas se não é participar como Israel, eu não sei, mas eu quero participar. Se vai ser lavando o banheiro, se vai ser servindo alguém, se vai ser pregando, se vai ser ensinando, se vai ser discipulando, se vai ser pastoreando, se vai ser me dedicando para a esfera pública. Eu não sei se vou ter algum destaque, se vou ser um pastor de uma grande igreja, se vou ser um bom ensinador em um seminário teológico, se vou ter muito dinheiro para poder bancar pessoas no campo missionário, se vou ser um empresário de destaque, se vou ser apenas um pai de família que vai cuidar bem da sua família, dos seus filhos, e eles podem ser pessoas que vão fazer grandes coisas no Senhor. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu quero participar. É uma honra poder participar.
Por que é uma honra? Porque eu sei quem eu sou. Por que é uma honra? Porque eu me conheço. Eu conheço minhas limitações. Eu conheço as minhas lutas. Eu conheço as minhas crises. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço as minhas debilidades. Eu conheço as minhas incapacidades. Eu conheço as minhas inconstâncias. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço os meus pecados. Eu conheço e sei que tudo que eu merecia era não participar desse projeto. Agora, se eu puder participar, que privilégio! Lembra de Moisés? Deus, eu sou gago, Deus. Eu nem sei falar. Eu sou gago, Deus. Como é que... Vou falar para o faraó. É isso, é um gago que não sabe falar, que foi usado por Deus para libertar Israel através da fala. É isso. Se fosse na lógica humana, Moisés, você é gago, não presta, vai para lá. Mas Deus incluiu Moisés no seu projeto, na sua missão. Apesar de ser gago, escute, Deus não usa a gente por causa de quem somos. Ele usa a gente apesar de quem somos. Ele não usa a gente porque somos limitados. Ele usa a gente apesar da nossa limitação. Ele não usa a gente porque somos gagos. Ele usa a gente apesar da nossa gagueira. Ele não usa a gente porque não somos intelectuais. Ele usa a gente apesar de não ser intelectual. Por quê? Porque Ele decidiu nos incluir na sua missão, nos tornar seus cooperadores. O Deus em missão nos convocou, nos chamou, nos aceitou, nos incluiu no seu projeto missionário. Oh, aleluia! Eu faço parte, eu sou um agente dele, eu faço parte, sou cooperador de Deus, apesar de ser um gago como Moisés, apesar de ter defeitos como Moisés, apesar das minhas limitações como Moisés. Você foi rejeitado? Eu vim dizer que Deus te aceita na missão dele. E é interessante, Moisés era um gago que foi ungido por Deus. Moisés, um gago que Deus ungiu. E ao mesmo tempo, ele era ungido que continuou sendo um gago. O que é isso? Você pode ser deficiente, ter alguma deficiência, ter suas limitações. Deus nos inclui na sua chamada, na sua missão e nos capacita. Só que a capacitação que Deus nos dá, a unção que Ele nos dá, não nos torna pessoas que deixam de ser gago. Vamos continuar sendo limitados. Moisés continuou gago. Digamos, a unção não impediu que ele continuasse de ser gago. Continuou com suas falhas, com suas limitações. Mas mesmo assim, ele participou da missão de libertar Israel. Escute isso. Deus quer usar você onde você está. Deus quer usar você onde você passar. Deus quer usar você na missão dele. Deus está em missão. E Ele quer, Ele inclui você. Ele chama você. Ele convoca você. Ele aceita você para a sua missão. E terceiro, Deus nos aceitou para sermos seus representantes. Cooperamos na missão, mas também somos seus representantes. Somos seus embaixadores. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é ser embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil? Ou em alguma parte do mundo? Agora imagina ser embaixador de Deus no mundo, na terra. Embaixador do reino dele no mundo. Eu sou falho. Eu tenho as minhas fraquezas. Eu tenho as minhas crises. Eu tenho os meus defeitos. E apesar de tudo isso, Ele me aceitou. A pergunta é: o que é que eu fiz? Quanto é que eu paguei? Que sacrifício eu fiz?
para ser o embaixador de Deus, o embaixador do reino. Quem me vê está vendo um representante do reino. Na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu estiver, Ele me aceitou para ser seu embaixador. Você não está entendendo? Você é um pedacinho do reino de Deus, onde você passa. Você tem noção disso? No seu trabalho, na sua escola, na sua família, no convívio com as pessoas, você é um representante, é um pedaço do céu. Olhe para isso. Quem associaria a sua imagem a pessoas que podem fazer coisas que até podem manchar a imagem dela? Isso é aceitação. Olha como Deus nos aceitou, apesar de tudo que a gente pode representar. Por isso, se tem alguma coisa que pode nos curar da rejeição, é entender o quanto Deus nos aceitou. Nos aceitou para a salvação, nos aceitou nos sendo seu filho, nos aceitou nos adotando, nos aceitou na missão, nos aceitou para sermos seus embaixadores. Ele confiou em nós esse trabalho de sermos seus embaixadores. E ali eu lhe pergunto, como você tem representado esse rei que confiou em você essa oportunidade, essa missão? Se matando porque alguém rejeitou você? Se condenando porque alguém não te aceitou? Parando tudo porque alguém não lhe aceitou? Ou dizendo, está doendo, mas eu vou olhar para aquele que me aceitou. Cristo na cruz me aceitou. Cristo na missão me aceitou. Cristo, ao me comissionar, me aceitou. Cristo, ao confiar em mim, a ser embaixador dele, me aceitou. Portanto, se meu pai me rejeitou, Cristo me aceitou como filho dele. Por isso, se meu esposo me rejeitou, Cristo me aceitou como sua noiva agora. Por isso, se meu irmão me rejeitou, Cristo me aceitou como seu irmão mais novo agora. Por isso, se meus filhos me rejeitaram, Cristo me aceitou como eu sou, quem eu sou, apesar de quem eu sou. Se as pessoas me rejeitaram com as qualidades que eu tinha, Cristo me aceitou com todos os defeitos que eu tinha. E sendo Deus, me aceitou. Se a igreja, o ministério, o trabalho me rejeitou, Cristo me aceitou na sua missão. Apesar de ser limitado, apesar das minhas falhas, Cristo me aceitou. Cristo me aceitou para ser seu embaixador. Por isso, não foque na rejeição dos homens. Foque na aceitação de Deus para a sua vida. Foque no que Ele fez para te aceitar. Foque em quem você é diante dele. Pecador, falho, e ainda assim te aceitou. Foque em quem você é, limitado, inconstante, com problemas, e ainda assim Ele te aceitou. Foque em quem você é, sendo alguém que poderia manchar a imagem dele, Ele te aceitou para ser seu embaixador. Portanto, que a aceitação de Deus cure você. Você não está entendendo? Se tem alguém que deveria rejeitar você, este alguém se chama Jesus Cristo. E Ele foi o único que te aceitou. E a pergunta que eu lhe faço é, se Ele te aceitou quando merecia ser rejeitado, se Ele é o único que tinha legitimidade de rejeitar você e não te rejeitou, então por que você vai se apegar a outros que são tão falhos quanto você, que erram como você? Se apega na aceitação do Pai. O Pai te aceitou. O Pai te incluiu. Que o Senhor cure você através da cruz.
Que o Senhor cure você através de Jesus. Que o Senhor cure você através da aceitação do Evangelho à sua vida. Amém? Eu penso que assim, se entendemos isso, podemos sim ser curados da rejeição. Vamos orar para terminarmos, porque o tempo está indo embora. Vamos orar. Pai, te damos graças. Graças porque, apesar de quem somos, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pecaminosidade, apesar das nossas limitações, apesar das nossas improbabilidades, o Senhor nos aceitou. Obrigado por isso. Obrigado por nos aceitar. Obrigado porque o Senhor não nos rejeitou na cruz. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, foi até o fim. E quando não sabíamos o que fazíamos, o Senhor disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Do outro lado, o Senhor tem minha irmã, tem meu irmão, que talvez foi rejeitado por um amigo, pela esposa, pelos filhos, pelo esposo, pelos pais, pelos avós, pelos netos, pelos amigos, pela igreja, pelos patrões, pelas pessoas. Foi rejeitado ou até sentiu-se rejeitado. Que ele consiga ver a aceitação do Senhor. Que ele consiga entender a dimensão da aceitação que o Senhor fez por nós na cruz. Que eles consigam entender que o Senhor era o único que poderia nos rejeitar. Ainda assim nos aceitou. Ainda assim morreu por nós. Ainda assim nos amou. Ainda assim nos adotou como filhos e nos incluiu na sua família. Apesar das nossas limitações, nos incluiu na sua missão. E apesar das nossas falhas, nos incluiu para sermos agentes seus, para sermos seus embaixadores. Cure, meu irmão.